O programa a seguir é livre para todos os públicos. Está no ar mais um TV Câmara. Veja agora o que será destaque na sessão de hoje. Será realizada uma reunião solene em comemoração aos 62 anos da Village do Samba. Veja agora na íntegra a sessão do dia 23 de setembro de 2010. Senhores, muito boa noite. Declaro abertos os trabalhos desta 15ª reunião da 4ª sessão ordinária. De imediato, justifico a ausência do excelentíssimo presidente, vereador Sérgio Xavier, que se encontra no Rio de Janeiro, retornando a Nova Friburgo, mas não chegará a tempo. Então, solicitou que eu presidisse a sessão. E, ato contínuo, eu passo a palavra ao excelentíssimo vereador Edson Flávio Coelho, nosso primeiro secretário, para que efetue a leitura do expediente. Excelentíssimo senhor presidente de exercício, vereador Marcelo Verli, excelentíssimos senhores vereadores, senhoras e senhores, expediente da reunião do dia 23 de setembro de 2010. Emendas ao projeto de lei do excelentíssimo vereador Cláudio Damião. Emenda 002 a 016 ao projeto de lei 8.188/2010. Projeto de lei do excelentíssimo vereador Sérgio Xavier. Considera de utilidade pública a Associação dos Cicerones, Guias e Prestadores de Serviços Turísticos de Nova Friburgo, do excelentíssimo vereador Marcos Medeiros. Institui que as aulas de educação física sejam ministradas exclusivamente por profissionais graduados em educação física. Institui a inclusão de aulas de dança e teatro no currículo das escolas municipais de Nova Friburgo. Dispõe sobre a criação de programa visando a oferta de merenda escolar a gestantes carentes residentes no município de Nova Friburgo. Dispõe sobre a garantia de assistência ao aluno da rede pública de ensino portador de necessidades educativas especiais e dá outras providências. Vereador, vou passar a palavra aqui brevemente ao segundo secretário, vereador Reinaldo Rodrigues, para que Vossa Excelência possa respirar um pouquinho, aproveitar, usar o própolis aí para melhorar essa garganta. Agradeço o carinho de Vossa Excelência. Enquanto o vereador Reinaldo Rodrigues localiza os seus óculos, procedo aqui a leitura, indicações de autoria do vereador Marcos Medeiros, asfaltamento da rua Leão, Chácara do Paraíso, instalação de orelhões na rua Elisa Ventura Cordoeira, asfaltamento da rua Rio Doce, Jardinlândia, recapeamento asfáltico da rua Benjamin Constant, Conselheiro Paulino, instalação de lixeiras da rua Fernando Enes, Cordoeira, asfaltamento da rua Cândido Pardal, Olaria e revitalização da Praça Dermebal Barbosa Moreira, Centro. Peço ao vereador Reinaldo Rodrigues que faça a leitura das indicações do vereador Edson Flávio Coelho. Indicações do vereador Edson Flávio. Recuperação de galeria de águas pluviais do calçamento da rua Manuel Elias Perru, em Conselheiro Paulino. Reconstrução de lareiras na galeria do loteamento Vale de Cachoeira, laterais. Construção de muro e contenção na rua Governador Carlos Lacerda, Olaria. Construção de galeria de muro no córrego que atravessa a rua Lusitânia, São Geraldo. Construção de uma calçada em frente à Escola Municipal Pastor Chulupe, Parque Maria Tereza. Construção de um parque infantil na rua Alberto Farmacêutico Vieira, no Parque Maria Tereza. Instalação de iluminação pública de servidões que ligam a rua principal do bairro Maria Tereza e rua Quinup. Indicações do vereador Reinaldo Rodrigues. Asfaltamento da rua Otacílio Teixeira, na Chácara do Paraíso.
desde a reciclação de bueiros na rua Ceará, Bela Vista, reforma de ponte de pedestre próxima à usina Ranch em Muri. Votos de congratulação do vereador Marcos Medeiros com a senhora Mariene Lessa Lima e outros pela passagem de seus, pelo serviço prestado à comunidade. Vereador Luciano Faria, com o senhor Davi Guimarães Rotes e outros pela passagem de seus aniversários. Vereador Reinaldo Rodrigues, com o senhor Lauro de Freitas Moreira e outros pela passagem de seus aniversários. Votos de pesar. Vereador Reinaldo Rodrigues, com os familiares do senhor Carlos Toledo Ribeiro pelo seu falecimento. Requerimento de informações do vereador Cláudio Damião, com o Executivo Municipal, requerendo informações sobre os agentes comunitários de saúde e o Programa de Saúde da Família. Do vereador Marcos Medeiros, com o Executivo Municipal, requerendo informações sobre todos os imóveis de propriedade da municipalidade. Está ali o expediente, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, vereador professor Pierre. Senhor presidente, solicitar a inclusão no expediente do projeto de emenda à lei orgânica. Vossa Excelência fez o protocolo no SAPEL já, vereador? Então, ainda não. Há necessidade de inclusão no expediente por algum motivo específico? Nós não vamos ter deliberação na ordem do dia. Até para que já possa ter a tramitação de modo mais rápido. Então, solicitaria nesse sentido e me comprometo a fazer o protocolo. Na verdade, isso não agilizaria o procedimento, porque, na verdade, ele passa a ter validade no momento em que ele é protocolado no SAPL. Mas, ainda assim, Vossa Excelência... Seria protocolado. Qual é o projeto, vereador? Ele acrescenta o artigo 42A, a Lei Orgânica Municipal, assegurando a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais. Revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais. É uma prerrogativa constitucional, senhor presidente, que o município tem que se adequar e ainda não se adequou. Ok, vereador. Presidente. Vereador Edson Flávio. Senhor presidente, gostaria da inclusão, ele está com a voz meio falha, da inclusão de voto pesar com os familiares da irmã senhora Ruth Denberg, que descansou no Senhor, e ela era parente do pastor Manuel Otávio Denberg, que fez um grande trabalho nessa cidade. E também, senhor presidente, incluí voto de congratulação com o senhor José Simões, soldador da indústria Tolerflex, em homenagem às comemorações do Dia do Soldador. Ok, inclusões propostas do vereador Edson Flávio Coelho. Vereador Cláudio Damião. Senhor presidente, na reunião anterior, eu comentei aqui sobre o possível fechamento do Ser Mulher e recebi um e-mail da equipe do Ser Mulher, endereçado à Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara, que eu gostaria que fosse lida, por se tratar de uma entidade muito importante, respeitada, reconhecida, com relação ao comentário que fiz na reunião anterior. Então, eu solicitaria que pudesse ser lido. Pode trazer a mesa, por gentileza? Senhor presidente, pois não, vereador Jorge Carvalho. Senhor presidente, eu gostaria que constasse em ata a devolução do projeto à secretaria, projeto de reunião solene, devido à urgência, já com os pareceres favoráveis. Ele leva o número 8286 de 2010 e tem como autor o ilustre vereador Sérgio Xavier. Objeto de sessão solene no dia 26 de outubro, às 18 horas, em homenagem às colônias radicadas em Nova Friburgo. Portanto, os pareceres já favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça, e para a agilidade de votação, gostaria de passar às mãos de Vossa Excelência, constasse em ata que o projeto está pronto para votação. Peço a Vossa Excelência que encaminhe à mesa o projeto, vereador. Solicito que a Secretaria da Casa faça o registro solicitado por Vossa Excelência. Pode fazer a entrega direta, por gentileza. Presidente, pois não, ordem. Surgiu um boato, e acho que a título de esclarecimento, e até mesmo para que as coisas não ganhem uma repercussão excessiva, de que o concurso de 99 tinha sido julgado e que havia já um resultado desfavorável aos concursados. Eu consultei um advogado que informou que esta informação não é verdadeira. Então, as pessoas estão muito exaltadas, preocupadas com relação a isso,
de que o concurso teria sido anulado, teria sido cancelado, e, segundo informações obtidas, isso não é verdade. Então, é no sentido de tranquilizar as pessoas. O que parece é que uma das pessoas que fez parte do concurso entrou com um recurso, e esse recurso foi desconsiderado, ele não foi avante. Então, ele perdeu o recurso, né? E o processo continua, ele ainda não foi julgado em Brasília, depende ainda de um tempo para que ele venha a ser julgado, e eu acho que essa informação causa uma certa tranquilidade às pessoas que estão ansiosas com uma resposta, é natural que estejam ansiosas com relação a uma resposta nesse sentido. Mas a gente também coloca aqui para todos os que fizeram o concurso que a informação ela não procede, ela não é verdadeira, segundo informações obtidas junto a advogados que acompanham o processo em Brasília. Ok, vereador. Não havendo mais nenhuma inclusão... Senhor presidente, desculpe, só mais uma questão de ordem, muito rapidamente também, chamar a atenção para um fato. Nós estamos vivendo um momento de grave estiagem. Há muito tempo não chove. E começa a haver o risco de racionamento de água, de problemas em várias comunidades. Então, fazer um apelo aqui para que se faça uso racional da água. Nós temos visto pessoas lavando calçada, molhando jardins, e é um procedimento desnecessário quando a gente sabe que pode faltar água para o consumo humano, água para beber, para banho, para cozinha. Então, fazer um apelo aqui, não estou falando em nome de concessionária, para não ter uma interpretação equivocada, mas em nome do interesse público. Quem tem mania de lavar calçada, de desperdiçar água, que segure um pouco a onda e deixe para lavar as calçadas e regar plantas um pouco mais para frente, quando nós recuperarmos a capacidade dos reservatórios que estão bem baixos. E isso pode acontecer de trazer falta de água aqui em Nova Friburgo. Bem lembrado, vereador Cláudio Damião, a presidência em exercício gostaria de reforçar vossas palavras, essa é uma preocupação que todo friburguense precisa ter nesse momento, de economia, de racionamento, de evitar realmente desperdício. Então, Vossa Excelência traz uma palavra importante de alerta e que, com certeza, deve ser atentada por todas as pessoas que se preocupam com essa questão de Nova Friburgo. Pois não, vereador Jorge Carvalho. Pela ordem também, eu quero ratificar as palavras do vereador Cláudio Damião com relação ao concurso público. Não há decisão definitiva, até porque parte da matéria é constitucional. Mesmo que houvesse uma decisão do STF, ela pode ir ao Supremo, né? E nós entendemos ainda que esse processo retorne à segunda instância, no nosso entendimento, tendo em vista que houve a nulidade. O decreto que anulou o concurso foi considerado nulo. O ato pelo qual o concurso foi considerado nulo não existe mais no mundo jurídico. Então, agora o que se discute é a constitucionalidade das leis autorizativas e a lei que homologou o concurso. Por ser matéria constitucional, ela ainda tem mais um passo para seguir e pode até nem seguir, retornando à 8ª Câmara do Tribunal de Justiça, que já tem uma posição formada nesse sentido. Então, não tem nada, foi muito bem lembrado pelo vereador Cláudio Damião, para tranquilizar as pessoas, porque o boato é uma coisa que circula feito pólvora, né? Quando senta fogo e pólvora, aquilo sai, e assim é o boato. Então, não há nada, os advogados estão acompanhando, eu quero lembrar que a primeira ação do concurso foi proposta pelo vereador Jorge Carvalho ao tempo em que era presidente do PMDB. Foi a primeira ação que nós fizemos e a partir dali a coisa caminha e está até hoje. Já são 10 anos que nós estamos, praticamente 10 anos, nessa situação que não define a vida das pessoas. Então, Vossa Excelência, vereador, foi feliz, porque tranquiliza e ainda há muito caminho nessa situação que está aí a ser definida. Outra questão também da água é importante. Estive ontem na Águas de Nova Friburgo, que já tem novo superintendente, já que o doutor Alexandre Bianchini foi promovido a coordenador regional e chega, parece, o doutor Christian, assume lá a superintendência da Águas de Nova Friburgo. Realmente existe essa preocupação, mas eu tive a informação de que há uma normalidade no abastecimento, apesar da estiagem, mas essa economia é fundamental.
Visitei também essa semana, senhor presidente, como membro da Comissão de Fiscalização dos Serviços Públicos concedidos, o aterro sanitário, o novo aterro sanitário da EBMA, lá no Córrego Dantas, que está já com as suas obras concluídas e está para ser agendada uma visita da Câmara Municipal, um trabalho espetacular, coloca Friburgo entre os primeiros municípios do Brasil na questão da coleta e destinação final do lixo. É uma nova área adquirida em anexo àquele antigo lixão que existia em Nova Friburgo, que hoje está totalmente recuperado. Todo manta, todo o solo com manta de proteção para que não haja contaminação do lençol freático, e uma obra muito interessante no investimento de R$ 8 milhões efetuados para a concretização desse novo espaço. Aguardando somente a licença de instalação foi concedida pelo INEA, está aguardando somente a licença de operação, e tão logo essa licença seja concedida, pela previsão da empresa, nós teremos aí um problema a não ser mais tratado pela municipalidade pelos próximos 40 anos. Então, é uma notícia importante, são 8 milhões de investimentos dentro das mais modernas técnicas que coloca Nova Friburgo entre os primeiros municípios na questão ambiental, especificamente na questão do lixo. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador, Vossa Excelência traz o assunto da mais alta relevância. Quando nós realizamos uma audiência pública sobre o ICMS verde, a questão do aterro sanitário foi abordada como um elemento central na ampliação do volume de recursos advindos do ICMS verde. Então, torcemos para que esse investimento ele se concretize, que gere resultados, para que no ano de 2011, Nova Friburgo possa ter uma ampliação dos recursos, como terá também em função do início do tratamento do esgoto na região ali de Olaria, pegando também a bacia do PNC, bairro Ipu. Então, isso tudo configura uma preocupação com o meio ambiente, e o Legislativo, Vossa Excelência, na condição de representante da Comissão Fiscalizadora, tem feito o seu papel, buscando informações e trazendo ao debate, na noite de hoje, isso é de fundamental importância. Vereador Edson Flávio, já pode falar, vereador? Posso, vereador. Então, aí, inclusive, depois da minha fala aqui, da discussão dos votos, pedir permissão a Vossa Excelência para me retirar da sessão, porque não está saindo voz aqui, não. Mas, senhor presidente, eu não posso deixar de trazer uma informação importante para todos. Ontem saiu uma matéria no jornal Globo, falando do investimento da fábrica Nestlé do estado do Rio de Janeiro, e a monta do investimento, na primeira informação, era de R$ 80 milhões, e a informação que nós temos agora é um investimento de R$ 100 milhões. Mas o que eu quero trazer de informação para esta casa é que, durante o dia de ontem, nós passamos em contato com os executivos da Nestlé, falamos por 2 vezes, foi ontem conversado com o governador. O presidente da Nestlé vem ao Rio de Janeiro na próxima semana, está com o secretário de Estado de Indústria e Comércio e Desenvolvimento Econômico, Júlio Bueno, e nessa reunião que haverá na cidade do Rio de Janeiro, será uma reunião muito importante para todos nós aqui em Friburgo. E, ao mesmo tempo, ontem, através do secretário-geral, que estava com o presidente do Tribunal de Contas, foi falado, conversado com o governador acerca realmente da preferência de Nova Friburgo. E ontem também, senhor presidente, o diretor executivo da Nestlé, eu tive a oportunidade de colocá-lo em contato com o nosso presidente, vereador Sérgio Xavier, que, conversando com ele, passou para os diretores executivos daquela empresa a garantia do poder político da cidade está buscando uma união em favor desses investimentos. Também ontem, senhor presidente, eu fiz uma reunião com o diretor da empresa Águas de Nova Friburgo, novo diretor, tratando dessas questões, porque no diálogo que tivemos com os executivos da Nestlé, eles precisam saber da estrutura de nossa cidade. Então, nós conversamos com ele ontem, hoje me reuni com o presidente da Energisa, falei hoje com a direção da FAOL, amanhã estarei conversando com a direção da Rota 116, e, ao mesmo tempo, passamos um organograma total para eles acerca das condições das estradas que dão acesso a Nova Friburgo para um possível escoamento de produtos Nestlé, ao confirmar-se, ao acertar-se a
construção desta indústria em Nova Friburgo. Então, senhor presidente, só para informação, os assuntos estão caminhando, muitas informações, é claro, muitas delas nós não temos, que são de natureza empresarial, estratégia de negócio por parte da empresa, mas ontem foi um dia importante de contato com o governador do Estado, o presidente do Tribunal de Contas, os diretores da Nestlé, o presidente da Câmara. Ao mesmo tempo, hoje, ontem, Águas Nova Friburgo, Energisa, FAOL, Rota, amanhã, se Deus quiser, estaremos conversando com a Rota 116, e a coisa está caminhando muito bem. Eu agradeço Vossa Excelência e peço permissão para após expediente me retirar da sessão. Ok, vereador presidente, parabenizo Vossa Excelência pelo empenho, realmente um investimento importante, e que todos os órgãos públicos e também as instituições privadas precisam se irmanar no objetivo de criar condições efetivas para que o investimento venha, porque o beneficiado será o povo de Nova Friburgo, e com certeza a partir daí outras empresas, prestadoras de serviços, fornecedoras também virão para cá, e isso vai gerar um círculo virtuoso de desenvolvimento, e isso é de fundamental importância. Vereador Olá, senhor presidente. Sem dúvida, vereador, muito importante a iniciativa, estamos aqui na torcida para que tudo dê certo. Queria também dizer que ontem eu estive no Rio de Janeiro, na Secretaria Estadual de Saúde, porque há algum tempo venho observando a situação do Hemocentro em Nova Friburgo. Inclusive fiz uma lei que foi aprovada aqui por essa casa, que é o projeto Empresas Amigas da Vida, que estimulam os proprietários das empresas, indústrias de Nova Friburgo, a conscientizarem os seus funcionários através de propagandas internas, de anotação na ficha individual, da tipologia de cada trabalhador, a tipologia sanguínea de cada trabalhador. Isso favorece, no momento de dificuldade, de identificar os doadores. As minhas reivindicações à Secretaria de Saúde são no sentido de recuperar aquela obra que já está parada há 5 anos, da instalação do tratamento do esgoto, da estação de tratamento ali naquela unidade, da colocação de uma nova centrífuga. A centrífuga que existe já tem 25 anos de utilização. E muitas vezes as doações que são feitas, elas não são realmente aproveitadas, porque a centrífuga, por dar defeito, ela não gira na velocidade necessária e não consegue, com isso, fazer a separação dos derivados do sangue. É um tema preocupante, porque Nova Friburgo é o município polo de toda essa região no fornecimento de sangue. Mas ela acaba não conseguindo ser a captadora do sangue em toda essa região, porque ela não tinha um veículo. Então, também era uma reivindicação, eu já me reuni desde o ano passado com a diretora aqui do Hemocentro de Friburgo, e a informação que nós tínhamos é de que um ônibus já estava destinado a Nova Friburgo, seria um dos poucos hemocentros com ônibus próprio, e esse ônibus atenderia na coleta de sangue em toda a região. Então, seria fundamental para que o Hemocentro de Nova Friburgo estivesse muito bem estruturado e funcionando a pleno vapor. Mas, para isso, nós precisamos, além do ônibus, que a notícia que eu recebi ontem de que o ônibus já estava vindo para Friburgo, e hoje parece que a imprensa já dá notícia de que o ônibus já chegou, o que é muito positivo, que é uma reivindicação antiga da direção do Hemocentro, dos funcionários. A centrífuga ela já vai ser licitada, então também é uma informação importante. E a questão que fica na dúvida com relação à realização da licitação para a construção da estação que faria o tratamento dos dejetos, e do sangue, enfim, do Hemocentro, o governo do Estado, a Secretaria de Saúde, resolveu abrir mão do convênio que tinha com o governo federal, porque tinha uma dificuldade de valores, e vai abrir uma licitação própria. Com isso, vai atrair novas empresas que poderão realizar a construção dessa estação. E aí nós temos um outro problema, que eu quero aqui partilhar com todos os vereadores, que é a necessidade da Prefeitura, ou com recursos próprios, ou firmando um convênio com o governo do Estado. Fiz também esse apelo lá à doutora Fabiane Gil, assessora especial do secretário de Saúde, que ele marcou a agenda e ela me atendeu em função de outros compromissos, de que nós possamos obter os recursos para a recuperação do prédio, porque a unidade está desabando. Depois de 5 anos sem funcionamento, o gesso caiu, a instalação elétrica já está toda deteriorada. Então, nós temos um problema grave instalado em Nova Friburgo. Em alguns momentos, é preciso que o Hemocentro se dirija ao Rio de Janeiro para pegar os derivados do sangue para poder fazer o atendimento aqui na cidade. Eu fico imaginando, se numa situação de uma grave crise
para poder o município fornecer esse sangue, se pessoas não morrerão, até que vá ao Rio buscar, para repor estoque. Se acontece um grande acidente, uma coisa de grandes proporções, como já aconteceu no passado, corremos o risco de pessoas morrerem sem ter o sangue ou os derivados do sangue. Como esse é um assunto extremamente importante, eu até peço, senhor presidente, eu solicitei aqui essa questão de ordem, para que a gente possa refletir sobre esse tema. Algumas questões importantes estão sendo resolvidas, as informações obtidas ontem na Secretaria Estadual de Saúde são positivas, o ônibus, a licitação desse novo equipamento para fazer a distribuição dos componentes do sangue, mas nós vamos esbarrar num problema agora, mesmo depois de construída a estação de tratamento, que é a recuperação do prédio, passados esses 5 anos. O prédio se deteriorou porque construiu-se o prédio, mas não se fez a estação de tratamento. Então, é um problema que nós temos que resolver para que a questão do sangue, da saúde das pessoas e até mesmo a separação do hemocentro, que está dentro do hospital, possa ser deslocado para aquela área construída e esse espaço ser melhor aproveitado, inclusive pelo próprio hospital. Então, eu agradeço aqui a possibilidade de expor essas ideias e contar aqui com todos os vereadores que estão empenhados nesse tema, né? O doutor Renato Abirrame, que trata disso também já há bastante tempo, que possam ser porta-vozes junto à Prefeitura e ao Governo do Estado para que a gente possa alcançar isso o mais rápido possível. Muito obrigado. Pois não, vereador Renato Abirrame. Como presidente da Comissão de Saúde, eu lamento realmente a fala do vereador Cláudio Damião, que corresponde à verdade, à irresponsabilidade de um governo. Tem que frisar mesmo a responsabilidade, porque foi utilizado dinheiro público, dinheiro do povo de Nova Friburgo, sem nenhum planejamento. E está aí, dinheiro jogado fora, dinheiro jogado no lixo, e o custo vai ficar para a população de Nova Friburgo. E nós estamos sem o hemocentro, em condições precárias, que nós estamos utilizando as instalações antigas, que já são defasadas há muito tempo, porque Nova Friburgo é polo regional. É preciso sempre lembrar disso. Quando foi citado aqui o concurso 99, outra irresponsabilidade do governo passado, que anulou de uma forma intempestiva o concurso, e nós estamos nessa situação, e tem que sempre lembrar da praga que foi o governo passado. Senhor presidente. Pois não, vereador Jorge Carvalho. Rapidamente, dentro desse assunto, é um tema importante, porque aquele prédio, ele foi construído visando a estética. Ele é um prédio bonito por fora, mas por dentro ele está desabando. E gastaram-se ali centenas e centenas de milhares de reais na construção daquela futura unidade que seria o hemocentro, mas esqueceram do principal, que era a estação de tratamento de efluentes, que sem a qual o INEA não dá a licença de operação. Então, o que acontece? O telhado está desabando, quer dizer, o prédio já não foi bem construído, o telhado está desabando, está tudo deteriorado no seu interior. Foi uma verba do governo do Estado, com contrapartida do município. Existe ali uma parcela de culpa da Secretaria de Estado de Saúde, que, ao aceitar a obra, ao dar o aceite, tem responsabilidade no estado que ela se encontra, de tal forma que alguma medida tem que ser feita. Eu sugiro, vereador Renato Abirrame, Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Saúde, que faça uma comissão especial nessa casa para apurar aquilo ali, porque nós já vamos para 5 anos de conclusão da obra sem que ela tenha o destino exato para o objetivo que ela foi construída. Então, é uma vergonha aquilo. Vossa Excelência fala muito bem